5. Aquela era a segunda reunião da junta diretora a qual Hardin ia, excluindo-se as conversas informais que os membros da junta tiveram com Lord Doring, que partira há pouco. Mas o prefeito tinha uma ideia perfeitamente definida de que pelo menos mais uma reunião, e possivelmente 2 ou 3, havia sido realizada, para a qual ele nem ao menos recebera um convite. Tampouco, ao que lhe parecia, teria recebido notificação daquela, se não fosse pelo ultimato. Pelo menos a coisa equivalia a um ultimato, embora uma leitura superficial do documento, visigrafado, pudesse levar alguém a supor que fosse uma troca amigável de cumprimento entre 2 governantes. Hardin o manuseou cautelosamente. Começava num estilo todo florido, com uma saudação de Sua Poderosa Majestade, o Rei de Anacreon, ao seu amigo e irmão, Dr. Lewis Pirene, presidente da junta diretora da Fundação número 1 da Enciclopédia. E terminou ainda mais florido, com um selo gigantesco e multicolorido do mais complexo simbolismo. Mas que era um ultimato, era. Acontece, disse Hardin, que não tínhamos muito tempo, afinal, apenas 3 meses. Mas, por menos tempo que fosse, nós o descartamos sem usar. Esta coisa aqui nos dá uma semana. O que faremos agora? Pirene franziu a testa preocupado. Deve haver uma brecha. É absolutamente inacreditável que eles levem as coisas a extremos em face do que Lord Doring nos garantiu em relação à atitude do Imperador e do Império. Hardin quase deu um pulo. Sei. Você já informou ao rei de Anacreon dessa suposta atitude? Já, depois de ter feito uma proposta de votação à junta e ter recebido aprovação unânime. E quando aconteceu essa votação? Pirene se escorou em sua dignidade. Eu não acredito que seja obrigado a lhe dar nenhuma resposta, prefeito Hardin. Está certo. Não estou tão desesperadamente interessado. É apenas a minha opinião que foi sua transmissão diplomática da valiosa contribuição de Lord Doring para a situação. Ele levantou o canto da boca num meio sorriso amargo. A causa direta desta notinha amigável. Eles poderiam ter demorado mais, de outra forma, embora eu ache que o tempo adicional não teria ajudado Terminus em grande coisa, considerando a atitude da junta. Yat Furran disse: E como o senhor chegou a essa notável conclusão, senhor prefeito? De maneira bem simples. Meramente exigiu o uso de uma mercadoria muito negligenciada, o bom senso. Sabem, existe um ramo do conhecimento humano conhecido como lógica simbólica que pode ser usado para parar todos os galhos mortos que entopem e atulham a linguagem humana. E daí? Perguntou Furran. Eu a apliquei. Entre outras coisas, apliquei a este documento aqui. Eu não precisava realmente fazer isso porque sabia do que se tratava, mas acho que posso explicar com mais facilidade a 5 cientistas exatos por símbolos em vez de palavras. Hardin retirou algumas folhas de papel do bloco debaixo de seu braço e os espalhou sobre a mesa. Não fiz isso sozinho a propósito, ele disse. Muller Hulk da divisão lógica assinou as análises, como podem ver. Pirene inclinou-se sobre a mesa para olhar melhor e Hardin prosseguiu. A mensagem de Anacreon foi um problema simples, naturalmente, pois os homens que a escreveram eram homens de ação e não de palavras. A coisa se resume fácil e diretamente na afirmação incondicional, quando é vista em símbolos e que, em palavras traduzidas por cima, significa: vocês nos dão o que queremos em uma semana ou vamos tomar a força. Houve silêncio quando os 5 membros da junta leram a linha de símbolos. Então Pirene se sentou e tossiu, desconfortável. Hardin disse: Não há uma lacuna aí, Dr. Pirene? Parece que não. Está certo, Hardin trocou as folhas. À sua frente agora vocês veem uma cópia do tratado entre o Império e Anacreon. Tratado, incidentalmente, que está assinado em nome do Imperador pelo mesmo Lord Doring que esteve aqui na semana passada, e com ele uma análise simbólica. O tratado tinha 5 páginas e de linhas minúsculas de análise estava rabiscado em pouco menos de meia página. Conforme os senhores veem, cavalheiros, algo como 90% do tratado saiu da análise como não fazendo o menor sentido, e o que sobrou pode ser descrito da seguinte maneira interessante. Obrigações de Anacreon para com o Império, nenhuma. Poderes do Império sobre Anacreon, nenhum. Mais uma vez os 5 seguiram os ansiosos o raciocínio, verificando cuidadosamente o tratado, e quando terminaram, Pirene despreocupado: Isso parece estar correto. O senhor admite, então, que o tratado não passa de uma declaração total de independência da parte de Anacreon e um reconhecimento desse status pelo Império? Parece que sim.
E o senhor supõe que Anacreon não percebe isso e não está ansioso para enfatizar a posição de independência, de modo que naturalmente tendesse a se ressentir de qualquer aparência de ameaça da parte do Império? Particularmente quando fica claro que o Império não tem poder para cumprir nenhuma dessas ameaças, ou jamais teria permitido a independência. Mas então, Sut interpôs, como o prefeito Hardin explica as garantias que Lord Dorwyn fez de apoio do Império? Elas pareceram... Ele deu de ombros. Bem, elas pareceram satisfatórias. Hardin voltou a se recostar na cadeira. Sabe, essa é a parte mais interessante dessa história toda. Admito que eu havia achado Lord Dorwyn a mais rematada besta quando o conheci, mas acontece que ele era realmente um diplomata de talento e um homem muito inteligente. Tomei a liberdade de gravar todas suas declarações. Houve um alvoroço e Pirene abriu a boca horrorizado. O que foi? Hardin perguntou. Percebo que foi uma quebra grosseira de hospitalidade e uma coisa que nenhum cavaleiro digno desse título faria. Além disso, que se Milord tivesse descoberto, as coisas poderiam ter ficado desagradáveis, mas ele não descobriu e eu tenho a gravação e é isso. Peguei a gravação, mandei transcrevê-la e também enviei a Hulk para analisar. E onde está a análise? Perguntou Lundencrest. Esta, respondeu Hardin, que é a coisa interessante. A análise foi a mais difícil das três de longe. Quando Hulk, depois de 2 dias de trabalho ininterrupto, conseguiu eliminar declarações sem sentidos, bobagens vagas, qualificações inúteis, resumindo, todo blá 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 blá, ele descobriu que não havia restado nada. Tudo anulado. Lord Dorwyn, cavalheiros, em 5 dias de discussão, não disse sequer uma coisa que prestasse, e fez isso de um modo que vocês nem notaram. Aí estão as garantias que vocês tiveram de seu precioso império. Hardin poderia ter colocado uma bomba de efeito moral acesa em cima da mesa e não teria criado mais confusão do que a que se formou. Depois dessa última frase, ele esperou com paciência cansada até ela acabar. Então, ele concluiu, quando vocês enviaram ameaças, e era exatamente isso que elas eram, solicitando uma ação do Império contra Anacreon, vocês meramente irritaram um monarca mais esperto. Naturalmente o ego dele exigiria ação imediata, e o ultimato é o resultado, o que leva à minha afirmação original. Só nos resta uma semana, e o que faremos agora? Parece, disse Sut, que não temos escolha a não ser permitir que Anacreon estabeleça bases militares em Terminus. Disso eu concordo com você, replicou Hardin. Mas o que faremos para chutá-los para fora daqui na primeira oportunidade? O bigode de Atfurran tremeu. Isso soa como se você tivesse decidido que se deve usar violência contra eles. A violência, veio a resposta, é o último refúgio do incompetente. Mas eu certamente não pretendo colocar o tapetinho de boas-vindas e deixar a casa toda arrumada para eles usarem. Ainda não estou gostando da maneira como você diz isso, insistiu Furran. É uma atitude perigosa, mais perigosa ainda porque temos notado ultimamente que uma parte considerável da população parece acatar todas as suas sugestões. Eu também poderia aproveitar para lhe dizer, prefeito Hardin, que a junta não está cega às suas atividades recentes. Ele fez uma pausa e houve um murmúrio geral de aprovação. Hardin deu de ombros. Furran continuou. Se você inflamar a cidade para um ato de violência, vai propiciar um suicídio elaborado, e nós não pretendemos permitir isso. Nossa política tem somente um princípio fundamental, e é a enciclopédia. Seja qual for nossa decisão, ela será tomada com base no que for necessário para manter essa enciclopédia a salvo. Então, disse Hardin, vocês chegaram à conclusão de que devemos continuar nossa campanha intensiva de não fazer nada? Pirene disse amargo. Você mesmo demonstrou que o Império não pode nos ajudar, embora eu não entenda como e porquê. Se necessário, um acordo. Hardin teve uma sensação desagradável de um pesadelo, como se estivesse correndo em velocidade máxima e não chegando a lugar algum. Não há acordo. Vocês não percebem que essa conversa fiada sobre bases militares é um tipo particularmente rasteiro de embromação? Holt Roderick nos contou que Anacreon está querendo a anexação imediata e imposição a nós de seu próprio sistema feudal de propriedades e economia camponesa aristocrática. O que restou de nosso blefe de energia nuclear pode forçá-los a andar mais devagar, mas eles vão andar a si mesmo. Ele havia se levantado indignado e o resto se levantou com ele, menos Jorge Fara. E então Jorge Fara disse: Todos poderiam se sentar, por gentileza? Acho que já fomos longe demais. Vamos, prefeito Hardin, não há por que ficar tão furioso. Nenhum de nós cometeu traição. Você vai ter de me convencer disso. Fara sorriu com gentileza.
Você sabe que não está falando sério. Deixe-me falar. Seus olhinhos astutos estavam semicerrados e a transpiração reluzia no queixo enorme e liso. Parece não haver motivo para esconder que a junta chegou à decisão de que a verdadeira solução para o problema anacreoniano está no que nos será revelado quando o cofre se abrir daqui a 6 dias. Esta é a sua contribuição para essa questão? Sim. Então não devemos fazer nada a não ser aguardar em profunda serenidade e grande fé que o Deus Ex Machina surja de dentro do cofre? Eliminando sua fraseologia emotiva, a ideia é essa. Mas que escapismo óbvio. Realmente, Dr. Fara, essa loucura tem um toque de gênio. Uma mente inferior não seria capaz de tal coisa. Fara sorriu indulgente. Seu gosto por epigramas é divertido, Hardin, mas está deslocado aqui. Na verdade, acho que você se lembra de minha linha de raciocínio com relação ao cofre há cerca de 3 semanas. Sim, eu me lembro. Não nego que não foi uma ideia imbecil do ponto de vista de lógica dedutiva. O senhor disse, e me corrija quando eu cometer um erro, que Harry Seldon era o maior psicólogo do sistema, e logo ele poderia prever o ponto exato e desconfortável em que estamos agora. Assim, ele estabeleceu o cofre como um método de nos dizer a saída. Você captou a essência da ideia. O senhor ficaria surpreso se soubesse que pensei consideravelmente no assunto nessas últimas semanas? Muito lisonjeiro. Com que resultado? Com o resultado de que dedução pura não basta. Mais uma vez, o que é necessário é uma pitadinha de bom senso. Por exemplo, se ele previu a confusão anacroniana, por que não nos colocou em algum outro planeta mais próximo dos centros galácticos? Sabe-se muito bem que Seldon manobrou os comissários de Trantor para que mandassem a fundação se estabelecer em términos. Mas por que ele fez isso? Por que nos colocar aqui, se ele podia ver com antecedência a interrupção das linhas de comunicação, nosso isolamento da galáxia, a ameaça de nossos vizinhos e nossa fragilidade de defesa por causa da falta de metais em términos? Isso, acima de tudo. Ou se ele previu tudo isso, por que não avisou os colonos originais com antecedência para que tivessem tido tempo de se preparar antes disso, em vez de esperar, como está fazendo, até ficarmos com o pé sobre o abismo? E não se esqueça de uma coisa. Muito embora ele pudesse prever o problema na época, nós podemos vê-lo igualmente agora. Portanto, se ele podia prever a solução na época, deveríamos ser capazes de vê-la agora. Afinal, Seldon não era mágico. Não existem truques mágicos para fugir de um dilema que ele pode ver e nós não. Mas Hardin, Fara lembrou, nós não podemos. Vocês não tentaram. Não tentaram uma vez sequer. Primeiro vocês se recusaram a admitir que existia uma ameaça. Então colocaram uma fé absolutamente cega no Imperador. Agora deslocaram para Harry Seldon. Durante esse tempo todo, vocês invariavelmente confiaram na autoridade ou no passado, e nunca em si próprios. Ele abria e fechava os punhos em espasmos. No final, isso é uma atitude doentia, um reflexo condicionado que põe de lado a independência de suas mentes, sempre que é uma questão de se opor à autoridade. Parece não haver dúvida alguma em suas mentes de que o Imperador é mais poderoso do que vocês, ou que Harry Seldon é mais sábio. E isso é errado, vocês não veem? Por algum motivo, ninguém se deu o trabalho de responder. Hardin continuou. Não são só vocês, é toda a galáxia. Pirene ouviu a ideia de Lord Dorin sobre a pesquisa científica. Lord Dorin achava que ser um bom arqueólogo era ler todos os livros sobre o assunto, escritos por homens que morreram há séculos. Ele achava que a forma de resolver enigmas arqueológicos era comparar as autoridades opostas. Idiota. E Pirene ouviu e não fez objeção alguma a isso. Vocês não estão vendo o que há de errado? Vocês não estão vendo que há algo de errado nisso? Mais uma vez sua voz chegou às raias do desespero, e mais uma vez não obteve resposta. Ele continuou. E metade de términos também está tão ruim quanto. Ficamos sentados aqui achando que a enciclopédia é tudo o que há. Consideramos que o maior objetivo da ciência é a classificação de dados passados. É importante, mas não há outros trabalhos para fazer? Estamos regredindo e esquecendo, não vem? Aqui na periferia, eles perderam a energia nuclear. Em Gama Andrômeda, uma usina de energia explodiu devido a uma péssima manutenção, e o chanceler do Império reclama que há escassez de técnicos nucleares. E a solução? Treinar novos? Nunca. Então eles restringiram a energia nuclear. E pela terceira vez. Vocês não veem? Isso abrange toda a galáxia. É um culto ao passado. É uma deterioração. Uma estagnação. Ele encarou um a um e eles olharam fixamente em resposta. Fara foi o primeiro a se recuperar.
Bem, filosofia mística não vai nos ajudar aqui. Sejamos concretos. Você nega que Harry Seldon poderia facilmente ter deduzido tendências históricas do futuro simplesmente usando técnicas psicológicas? Não, é claro que não. Não, é claro que não, Hardin gritou. Mas não podemos confiar nele em busca de uma solução. Na melhor das hipóteses, ele poderia indicar o problema, mas se um problema existir, nós devemos procurá-lo sozinhos. Mas se uma solução existir, nós devemos procurá-la sozinhos. Ele não pode fazer isso por nós. Fulham falou bruscamente. O que você quer dizer com indicar o problema? Nós sabemos qual é o problema. Hardin virou-se para ele. Você é que pensa que sabe. Você pensa que Anacreon é tudo com que Harry Seldon deveria estar preocupado? Eu lhes digo, cavalheiros, que nenhum de vocês tem ainda a menor ideia do que está realmente acontecendo. E você tem? Pirene perguntou com hostilidade. Acho que tenho. Hardin se levantou de um salto e empurrou a cadeira para longe. Seus olhos eram duros e frios. Se existe uma coisa que é definitiva, é o fato de que alguma coisa não está me cheirando bem em toda essa situação. Algo que é maior do que qualquer coisa sobre a qual já conversamos. E vocês se perguntaram o seguinte: por que, entre a população original da Fundação, não havia um psicólogo de primeira classe a não ser Bor Alurin? E ele evitou cuidadosamente treinar seus pupilos além dos fundamentos? Um silêncio curto e Farah disse: certo, e por quê? Talvez porque um psicólogo pudesse ter captado o que isso tudo significava. E rápido demais para agradar a Harry Seldon. Do jeito que as coisas estão, estamos tropeçando, cegos, tendo apenas vislumbres nebulosos da verdade, nada mais. E era isso que Harry Seldon queria. Ele deu uma gargalhada. Bom dia, cavalheiros. E saiu irritado.